Em pronunciamento no Congresso Nacional, o deputado federal Cabo Gilberto Silva, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, proferiu veementes críticas contra indevidas interferências do Supremo Tribunal Federal em decisões da Câmara e do Senado, além de apontar como a liberdade dos cidadãos está sendo maculada por perseguições políticas que envolvem, inclusive, o cerceamento ao direito de defesa. O parlamentar pressionou: "Eu quero saber, senhor presidente, até quando os parlamentares vão fazer cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo e como se os poderes estivessem funcionando de maneira harmônica e independente, como determina a nossa Constituição. Está clara a interferência. Temos hoje um superpoder da República que faz o que faz e o Congresso Nacional continua dormindo em berço esplêndido." Dessa maneira, o congressista criticou decisões que impedem a ampla prestação de defesa em caráter pro bono aos cidadãos presos em massa a mando de Alexandre de Moraes, ministro do STF, após o 8 de janeiro. Já não bastasse a prisão ilegal, absurda e inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro, a Suprema Corte do nosso país interfere mais uma vez, rasgando o direito de as pessoas se defenderem quando lhes tiram um advogado porque defende um lado ideológico. No ensejo, ele frisou a desmoralização do Congresso Nacional em virtude de decisões derrubadas, em sua visão, sem fundamentação jurídica adequada, pela Suprema Corte. Posteriormente, nos últimos dias, a Suprema Corte interferiu de novo, desmoralizando totalmente este parlamento. A palavra correta é essa, senhores parlamentares. Por isso é que eu estou falando aqui, para ver se a esquerda acorda. Com uma canetada, rasgou a decisão do Congresso, de senadores e deputados federais. Aí a população está nos cobrando. Para que parlamento? Para que deputado? Para que senador? Se o que nós aprovamos, a Suprema Corte vai lá e derruba. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e estado de exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro, sob o comando de Rodrigo Pacheco, segue inerte. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu vou falar aqui desse lado hoje para ver se esse lado do parlamento escuta o nosso apelo em defesa das prerrogativas dos parlamentares, bem como da Constituição. Até porque todos sabem que o PT votou contra a Constituição lá em 1988. Senhor presidente, a OACB é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e ela está proibida de defender os patriotas que estão presos, que foram presos no dia 9, que não foram presos em flagrante delito. Para deixar claro, senhor presidente, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente a essa decisão, até porque todo brasileiro tem direito à defesa. Já não basta a prisão ilegal, absurda, inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. E aí a Suprema Corte do nosso país interfere mais uma vez, rasgando o direito das pessoas se defenderem quando tiram advogados, porque defendem um lado ideológico, são advogados conservadores da defesa desses patriotas que não têm condições de pagar advogado, senhor presidente. Isso é muito grave, senhor presidente. Isso é muito grave. Falta acontecer mais o quê? Posteriormente, nos últimos dias, a Suprema Corte interferiu novamente, desmoralizando totalmente esse parlamento. A palavra correta é essa, senhores parlamentares. Por isso que eu estou falando aqui, para ver se a esquerda acorda. O parlamento aprovou a redução do ICMS para todos os estados do nosso país. E o que foi que a Suprema Corte fez? De uma canetada rasgou a decisão do Congresso, senadores e deputados federais. Aí a população está nos cobrando. Para que parlamento? Para que deputado? Para que senador? Se o que a gente aprova, a Suprema Corte vai lá e derruba, até porque isso não é caso de Constituição. Não teria a mínima condição do Supremo Tribunal Federal derrubar essa decisão do Congresso Nacional, meus amigos. Eles vão precisar interferir quantas vezes para os senhores da esquerda acordarem. Estou falando aqui na tribuna da esquerda para ver se os senhores me escutam. Para o parlamento ter força, o parlamento defender o povo. A população está sofrendo, a conta da energia vai aumentar. Por quê? Porque o ministro mete a caneta de forma monocrática e derruba a decisão de quem? De um deputado? De um senador? Não, do Congresso Nacional. Insisto, senhores parlamentares, até quando a Suprema Corte irá interferir nas decisões do Congresso? A população está acordada demais, observando o que está acontecendo. Só para concluir, senhor presidente. Concluir. Eu quero saber, senhor presidente, até quando os parlamentares vão fazer cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo e como se os poderes estivessem funcionando de forma harmônica e independente, como determina a nossa Constituição. Está clara a interferência. Temos hoje um superpoder da República que faz o que faz e o Congresso Nacional continua dormindo em berço esplêndido. Mas é esse aqui, não é? Ao cabo Gilberto. Muito obrigado, senhor presidente. Venho fazer um apelo aos 513 parlamentares. Fizemos um requerimento de número 413/2023. O que trata esse requerimento, senhor presidente? Para a inclusão da ordem do dia da votação das cautelares do deputado Zé Trovão. Hoje no parlamento, em pleno século XXI, 2023, temos um meio parlamentar
ele não pode se deslocar pelo Brasil, mesmo sendo deputado federal, que ele tem essa jurisdição e essa obrigação, como determina a nossa Constituição, só pode se deslocar de Santa Catarina para Brasília. Ele é obrigado a utilizar uma tornozeleira eletrônica que está aqui entre nós. Ele é um meio parlamentar, ele não é um deputado federal, ele é um meio parlamentar, senhor presidente. Então é importante que essa casa traga o debate e que os parlamentares assinem. Mandei para todos os partidos. As prerrogativas do parlamento estão muito claras no artigo 53. Todos os parlamentares têm que ser respeitados. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, nesse mês da mulher, que vamos comemorar amanhã, dia 8 de março, eu faço um apelo a esse parlamento, faço um apelo aos presidentes das casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, para que possamos observar as mulheres que estão presas injustamente, que foram presas inconstitucionalmente, de forma arbitrária pelo Estado brasileiro, estão lá na colmeia, passando uma humilhação danada, senhor presidente. Foram presas de frente ao QG do Exército, sequer estavam na Praça dos Três Poderes. Então é muito bonito ver aqui as parlamentares, principalmente da esquerda, defender as mulheres, que nós também defendemos, obviamente. Agora eu não vejo elas falarem com relação a essas mulheres que estão lá na colmeia, comendo o pão que o diabo amassou, senhor presidente. Presas de forma ilegal, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Várias mães, mulheres idosas que precisam de atenção. Esperamos e fazemos um apelo para que os presidentes dessas casas consigam solicitar que o Poder Judiciário, a Alta Corte da Justiça Brasileira, que está cometendo tantos equívocos ultimamente, senhor presidente, como bem diz aqui os parlamentares do PL, uma democracia, uma falsa democracia, senhor presidente, através da ditadura da toga, com esse ar de legalidade, é pior do que qualquer ditadura. Então nada mais importante nesse mês das mulheres, que obviamente o Dia das Mulheres são todos os dias do nosso país, porque sem as mulheres nada existe, sem as mulheres não existe a vida. É muito bonito falar aqui e defender. Agora eu quero ver a defesa, senhor presidente, daquelas mulheres que estão lá na colmeia, presas de forma ilegal, se coloquem no lugar delas, idosas, mulheres que estão há 2 meses praticamente sem a sua liberdade. O crime que cometeram foram estar de frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Estão sendo presas, estão presas até hoje. Nesse mês da mulher, liberdade às inocentes que estão lá na colmeia. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão,